Bom, vamos lá. Meu nome é Leandro Ramos e vamos ter uma videoaula hoje sobre servidor Wins e servidor DHCP dentro do ambiente Microsoft 2003 Server. Vamos estar vendo aí um pouco do conceito desses dois servidores para depois estar colocando isso em prática. Vamos explicar um pouquinho a função do Wins. Quando nós trabalhamos com um sistema telefônico, é muito mais fácil para a gente escolher um nome numa agenda de celular e tá discando para a pessoa. Mas todos nós sabemos que, na verdade, o telefone não disca para aquele nome que você selecionou na agenda. Aquele nome, por trás dele, tem um número telefônico e é para aquele número que o telefone vai estar discando. Porque é muito mais cômodo para a gente trabalhar com o nome das pessoas do que trabalhar ou estar decorando uma infinidade de números de telefone. Existe um serviço na rede que é responsável por isso. Quando a gente trabalha com servidores e estações de trabalho, vamos pensar aí em XP, Vista, Windows 2000, que é o DNS. O que o DNS faz? Faz exatamente isso. Você digita o nome da máquina, micro 5, micro 10, estação de trabalho 1, WS2, e ele vai transformar esse nome em um endereço IP. Ou seja, você trabalha com hostname, o nome da máquina, e o servidor DNS vai estar transformando esse nome em IP. Mas quando você trabalha com sistemas operacionais mais antigos, como por exemplo, o Windows 95, ou Windows 98, ou Windows NT Workstation, você vai ter um problema. Eles não trabalham baseados em DNS, e sim baseados em Wins. O Wins faz mais ou menos o que o DNS faz para esses sistemas operacionais mais antigos. Ele oferece um serviço dinâmico de banco de dados replicado, que consiste em registrar e resolver nomes NetBIOS em endereço IP de rede. Ou seja, você digita o nome da máquina, o hostname, e ele transforma esse nome em IP. Quando você vai estar usando esse tipo de servidor? Quando você tiver clientes antigos, 95, 98 ou NT, ou a sua empresa utilizar algum tipo de serviço ou aplicativo que depende da resolução de nomes Wins. Vamos estar vendo aí um vídeo da Microsoft que vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Nesta apresentação, você aprenderá sobre a função do Wins na infraestrutura de rede. No final desta apresentação, você será capaz de explicar a função e os benefícios do DNS na infraestrutura de rede, descrever como o Wins resolve nomes NetBIOS, descrever o processo de registro Wins e descrever como funciona a replicação Wins. Em redes TCP/IP, muitos componentes são usados para garantir que cada host TCP/IP possa se comunicar com outros hosts TCP/IP e acessar recursos de rede. Após a introdução, esta apresentação mostrará como o Wins resolve nomes NetBIOS, o processo de registro do Wins e a replicação do Wins. O Wins é um serviço de software que mapeia de forma dinâmica endereços IP para nomes NetBIOS, como um nome de computador ou de serviço. Vamos ver como o Wins resolve nomes NetBIOS. Quando um cliente Wins precisa de um recurso na rede, o cliente consulta seu cache de nomes NetBIOS para o mapeamento de endereços IP para o servidor em que está o recurso. Se o cache de nomes NetBIOS não tiver uma entrada para o servidor solicitado, o cliente Wins Computer 1 consulta o servidor Wins em busca do endereço IP do servidor solicitado. O Wins envia ao cliente Wins o endereço IP para o nome NetBIOS do servidor solicitado. O cliente Wins usa o endereço IP para tentar se conectar ao servidor. Por exemplo, Computer 1, que está configurado para usar o servidor Wins, precisa acessar um recurso em File Server 1. Computer 1 deve resolver o nome NetBIOS File Server 1 para seu endereço IP. Para fazer isso, Computer 1 envia uma solicitação de consulta de nomes ao servidor Wins. O servidor Wins consulta seu banco de dados em busca do nome NetBIOS File Server 1 e determina se o endereço IP para File Server 1 é 192.168.2.20. O servidor Wins retorna uma resposta de consulta de nomes com o endereço IP de File Server 1. Computer 1 usa o endereço IP de File Server 1 para se conectar a File Server 1 e tenta acessar o recurso. Em seguida, Computer 1 mantém o endereço IP de File Server 1 em seu cache de nomes NetBIOS.
O nome NetBIOS resolvido reside no cache por 10 minutos por padrão. No entanto, se o nome NetBIOS não estiver registrado com o WINS, o servidor WINS responderá com uma mensagem informando que o nome solicitado não existe. Vamos ao processo de registro do WINS. Para o WINS resolver nomes NetBIOS para endereços IP, o cliente WINS deve se registrar com o servidor WINS. Há duas formas de registrar clientes WINS, de forma manual ou dinâmica. Use o registro manual com clientes que não sejam WINS, como Unix, que devem ter os nomes NetBIOS e endereços IP manualmente inseridos no banco de dados WINS, criando um mapeamento estático. Com o registro dinâmico, o cliente WINS registra-se com o servidor WINS automaticamente. O cliente WINS registra cada serviço que usa nomes NetBIOS. Alguns dos serviços que registram nomes NetBIOS são estação de trabalho, servidor ou mensageiro. O processo de registro de cliente resulta em registros WINS criados para o cliente. Além disso, quando ocorrem as alterações, como em um endereço IP, ou serviços são adicionados ou interrompidos, o cliente WINS notifica o servidor WINS das alterações. Vamos ao processo de replicação do WINS. Em um ambiente corporativo com vários servidores WINS, cada servidor WINS mantém um banco de dados dos registros de clientes WINS. Como cada cliente WINS registra-se com um único servidor WINS que resolverá nomes NetBIOS registrados com outros servidores WINS, esses servidores devem compartilhar e atualizar seus registros com outros servidores WINS na empresa. Replicação é o processo de compartilhamento e atualização de registros entre servidores WINS. Para que a replicação funcione, você deve configurar cada servidor WINS com pelo menos outro servidor WINS como um parceiro de replicação. Isso garante que um nome registrado com o servidor WINS seja eventualmente replicado para todos os outros servidores WINS na rede. Nesta apresentação, você viu como o WINS resolve nomes NetBIOS, como o WINS registra nomes NetBIOS, como funciona o registro manual e dinâmico do WINS e como funciona a replicação do WINS. Então tá aí, o videozinho explicou pra gente direitinho como é que funciona o WINS dentro de uma rede. Vamos estar falando um pouco agora do alocamento de endereço IP com DHCP. Eu vou começar assim. Imagina uma grande corporação repleta de estações de trabalho, onde você vai ter que colocar IP fixo. O que seria esse lance do IP fixo? Você, estação por estação de trabalho, e configurar qual é o IP da máquina, qual é a máscara de subrede, apontar o servidor DNS, apontar o servidor WINS, apontar o gateway padrão dessa máquina, estação por estação. Imagina isso em grandes corporações. A dificuldade, o esforço que eu não ia ter que ter para manter tudo isso funcionando. Fora o trabalho para não dar um conflito de IP, duas máquinas com o mesmo IP, ou uma estação saiu, aquele IP fica vago, vai saber agora qual que é o próximo IP para colocar na máquina nova que chegou, muito trabalho. Para isso eu vou ter o servidor DHCP, que vai distribuir IP automaticamente para as estações, ou seja, eu vou configurar um servidor para estar disponibilizando IPs, e nas estações eu vou colocar, eu quero obter um IP automático. Essa estação vai obter o IP do servidor e eu vou diminuir consideravelmente o esforço administrativo para estar trabalhando dentro da rede e o índice de erros. Eu trouxe um slide aqui para estar discutindo melhor isso. O DHCP reduz a complexibilidade, o volume de trabalho administrativo por meio de uma configuração automática. Vamos ver aí o que vai ter na configuração manual de TCP/IP, que é essa primeira caixa aqui. Os endereços são inseridos manualmente em cada computador cliente. Há a possibilidade de IP incorreto ou inválido ser inserido, ou seja, posso digitar um IP de uma outra subrede, errar uma máscara, ou até colocar um IP igual a uma outra máquina, um problema, dá conflito de IP. A configuração incorreta pode causar problemas de comunicação de rede. A sobrecarga administrativa nas redes em que os computadores são movidos frequentemente, ou seja, toda hora eu tenho que instalei o Windows de novo, que IP que ela tinha, é um trabalho muito grande. Já se eu trabalhar com a configuração automática TCP/IP, os IPs são fornecidos automaticamente para os clientes. Eu garanto que os clientes sempre usem informações e configurações corretas. As configurações do cliente
são autorizadas automaticamente e eu elimino uma fonte comum de problema na rede. Ou seja, existem inúmeras vantagens para o uso do servidor DHCP no nosso dia a dia. Vamos falar um pouquinho sobre a função do DHCP na infraestrutura de rede. Ele é um protocolo de configuração dinâmica de hosts, como eu havia falado. Ele vai distribuir IP dinamicamente para as estações, meus clientes. E o que ele pode estar distribuindo? O endereço IP, a máscara, o gateway, o DNS e o INS, por exemplo. Vamos estar assistindo um vídeo da Microsoft que fala um pouquinho sobre o assunto. Nesta apresentação, você verá como o protocolo DHCP funciona na infraestrutura de rede. No final desta apresentação, você será capaz de explicar o que é DHCP, descrever como o DHCP funciona, explicar como roteadores podem encaminhar pacotes de difusão DHCP e descrever como funciona um agente de retransmissão DHCP. Em redes TCP/IP, muitos componentes são usados para garantir que cada host TCP/IP possa se comunicar com outros hosts TCP/IP e acessar recursos de rede. O DHCP é um protocolo TCP/IP que fornece uma forma de alocar, de forma dinâmica, endereços IP nos computadores de uma rede. Agora, vamos a uma visão geral do DHCP. Todos os hosts TCP/IP, como computadores clientes ou dispositivos de rede, requerem dados de configuração e endereço TCP/IP. Os administradores de sistemas podem configurar e manter manualmente a configuração IP para clientes, ou então eles podem usar o DHCP para atribuir, configurar e manter de forma dinâmica os dados de configuração TCP/IP para cada host. Como o DHCP gerencia a alocação de endereços de forma centralizada, o DHCP ajuda a impedir conflitos de endereços e reduz esforço administrativo. O DHCP também ajuda a conservar o uso dos endereços IP, fornecendo dados de configuração IP para um determinado período de tempo, chamado período de concessão. Além de configurar um servidor DHCP para fornecer um endereço TCP/IP nos dados de configuração, você também pode configurá-lo para fornecer informações IP adicionais aos clientes. Essas informações podem incluir dados sobre o roteador ou o gateway padrão, servidores DNS e WINS. Por exemplo, quando um cliente é adicionado à rede, o cliente requer uma configuração TCP/IP para subrede específica. O cliente envia um pacote de difusão DHCP que solicita informações sobre a disponibilidade de servidores DHCP que podem fornecer configuração TCP/IP. Quando um servidor DHCP disponível recebe a solicitação, o servidor DHCP responde e oferece dados de configuração TCP/IP ao cliente. Se um servidor DHCP não estiver na subrede local, você poderá ajudar a garantir que hosts possam obter dados de configuração TCP/IP, configurando um roteador para encaminhar pacotes de difusão DHCP para um servidor DHCP em uma subrede remota. Se o servidor DHCP na subrede remota foi configurado para servir a rede em que está o host, o servidor DHCP remoto pode enviar os dados de configuração TCP/IP ao cliente. Se você não ativar o roteador para encaminhar pacotes de difusão DHCP, o roteador rejeitará o pacote DHCP e o cliente não receberá os dados de configuração TCP/IP. Você também pode usar um agente de retransmissão DHCP, caso não exista um servidor DHCP na subrede local. Quando um host envia um pacote de difusão DHCP, um agente de retransmissão DHCP tem o endereço IP do servidor DHCP na subrede remota e pode enviar o pacote de difusão diretamente para um servidor DHCP em uma subrede remota. O servidor DHCP remoto envia os dados de configuração TCP/IP de volta ao agente de retransmissão, que depois difunde na subrede.
O host recebe os dados do agente de retransmissão. Nesta apresentação, você viu como o DHCP funciona na infraestrutura de rede, como é possível permitir a roteadores encaminhar pacotes de difusão DHCP e como um agente de retransmissão DHCP funciona para ajudar a garantir que os hosts possam obter dados de configuração TCP/IP. Vamos lá, vamos estar falando como é que funciona a alocação de endereço IP pelo DHCP. Depois do videozinho vai ficar muito mais fácil de entender toda essa teoria. Conforme as máquinas vão solicitando via broadcast, ou seja, uma mensagem enviada para toda a rede, o IP, o servidor no DHCP tem um banco de dados com um range, ou seja, uma faixa de IP tal a IP tal, e ele vai liberando esse IP para as estações conforme elas vão solicitando. Um serviço muito simples. Como se fosse uma pessoa numa portaria, e todo mundo que pedisse um endereço, a pessoa colasse um crachá lá com uma identificação para estar entrando num prédio. Aqui tem o processo de geração de concessão DHCP funciona. Primeiro o cliente DHCP transmite um pacote difundido na rede. A gente chama ele de DHCP Discover. Depois o servidor DHCP transmite um pacote com uma oferta na rede. Ou seja, ele vai mandar uma mensagem para todo mundo, olha, tem esse IP aqui disponível, te interessa? Depois o cliente da DHCP transmite um pacote de request, requerindo aquele IP. E por último, o servidor DHCP transmite um pacote fechando a negociação, DHCP PACK. E lógico que esse pacote vai ter o tempo de duração da concessão. Agora vamos falar um pouquinho do processo de renovação da concessão DHCP. Na verdade, o IP não é para sempre, ele empresta aquele IP por um período de tempo. A gente vai configurar isso dentro do servidor DHCP. A duração da concessão, quando atinge 50% do valor, o cliente DHCP inicia um pedido de renovação, o servidor aceita a renovação e o IP é renovado por mais um período de tempo. Se o cliente não renovar a concessão depois que a duração atingir 50%, o processo de concessão DHCP recomeçará quando a duração atingir 87,5%. Ou seja, ele vai tentar de novo negociar um IP por mais algum tempo, renovar aquela concessão. Se o cliente não renovar a concessão depois que a duração atingir 87,5%, o processo de geração de concessão DHCP será reiniciado com o cliente DHCP transmitindo o pacote DHCP Discover. O que são escopos DHCP? A gente vai estar montando um servidor já na prática e eu preciso ter esse conceito bem aberto. Um escopo vai contar do quê? O IP inicial e o IP final, a máscara de subrede, lembrando que eu posso fazer uma máscara padrão, uma máscara usando subnet, a duração da concessão, quanto tempo essas estações vão ficar com esse IP, se eu vou ter uma configuração de roteador ou não, quem é meu gateway, o nome do meu escopo, o intervalo de exclusão e também informação sobre o INS, DNS da minha rede. A gente vai estar fazendo isso já. E também vamos estar montando uma reserva. Já eu volto com esse conceito de reserva. Vamos estar montando o servidor DHCP na prática. Eu tenho aqui o meu server 2003 Standard. E vou estar fazendo o seguinte, vou estar entrando em iniciar programas, ferramentas administrativas, assistente para configurar um servidor e vou mostrar para vocês. Então vocês podem observar aqui os servidores que eu tenho ou não tenho instalado no meu server 2003. Notem que eu não tenho nem servidor DHCP, nem servidor WINS. Eu poderia estar instalando esses servidores a partir do assistente, mas eu vou estar fazendo eles pelo método tradicional, indo no painel de controle e adicionando componentes. Então vou lá, configurações, painel de controle, adicionar e remover programas, adicionar e remover componentes do Windows. Vou escolher aqui em serviços de rede, detalhes, vou escolher protocolo de configuração dinâmica de hosts do DHCP e vou escolher também o serviço WINS. Configuro um servidor WINS que registra e resolve o nome NetBIOS. Eu já tenho o DNS instalado que eu fiz junto com o AD numa outra videoaula. E
o DHCP configura um servidor DHCP que atribui automaticamente IPs temporários a computadores clientes na mesma rede. Vou dar um OK, vou dar um avançar e vou aguardar enquanto é instalado, né, copiado do CD de instalação, os arquivos desse serviço. Nota que ele terminou a instalação, vou dar um concluir. Vou fechar aqui o meu adicionar e remover programas. Vou fechar o meu painel de controle. E vamos lá, iniciar programas, ferramentas administrativas. Vamos dar uma olhadinha no Wins. O Wins é um servidor que tecnicamente eu não tenho que fazer nada. Eu não tenho nenhum tipo de servidor Unix, por exemplo, para ter que fazer um registro manual. Ele já está ativo, notem a setinha verde aqui no servidor. E ele está funcionando de maneira automática. Ou seja, as máquinas quando ligarem vão estar emitindo um broadcast, vão estar se registrando dentro desse servidor Wins na minha rede. Vou estar fechando o meu Wins aqui e vou estar abrindo o meu DHCP, porque esse sim precisa de configuração, preciso montar o meu escopo. Aqui em ferramentas administrativas DHCP, vamos montar um escopo. É importante dizer que quando eu termino de instalar, ele está com a setinha vermelha lá, não está instalado. Eu tenho que definir o meu escopo. Vamos pensar nisso antes de estar, propriamente dito, estar montando o servidor. Eu vou mostrar para vocês aqui o IP do meu servidor. É lógico que o servidor tem IP fixo, já que eu estou trabalhando com a máquina que vai estar servindo. Eu estou usando o IP 10.0.0.254 com uma máscara padrão classe A e apontando o DNS para mim mesmo. Eu também sou servidor de DNS. Então, vamos pensar no meu escopo aqui. Vou abrir um editor de texto aqui na máquina. E vamos estar pensando. Eu vou ter um IP inicial, por exemplo, 10.0.0.100. Eu vou ter um IP final, por exemplo, 10.0.0.150. Eu posso ter, por exemplo, uma faixa de exclusão. O que seria essa faixa de exclusão? Por exemplo, eu tenho impressoras que estão usando o IP fixo dentro da minha rede, por exemplo, a 10.0.0.124 até a 10.0.0.130. Então, dentro do meu range de IP, da minha faixa, eu vou excluir esses que são os IPs das minhas impressoras fixas. E vou ter também o meu gateway, que é a porta de saída para uma outra rede, né? Quem seria o meu gateway, por exemplo, 10.0.0.1, endereço do meu roteador. Eu vou ter o endereço do meu servidor DNS, que é do meu servidor, que é 10.0.0.254. Vou ter também o endereço do meu servidor Wins, que vai ser o 10.0.0.254. Ou seja, ao invés de ter que digitar esses valores, ou configurar esses valores em todas as minhas estações, eu vou estar configurando o meu DHCP para distribuir esse tipo de informação. Vamos lá, vamos criar o escopo, então, baseado nessa ideia primária aqui. Dentro do DHCP, eu vou dar um direito aqui no servidor, novo escopo. Vou dar um nome, vem um assistente, vou dar avançar, vou dar um nome para o meu escopo. Vou chamar de Leandro Ramos escopo. Vou dar aqui a descrição, escopo de teste. Vou dar um avançar. Vou colocar o IP inicial conforme combinado anteriormente, 10.0.0.100 para iniciar. Vou dar o meu endereço final, 10.0.0.150. Então, a princípio, eu estou distribuindo 50 IPs. Aqui tem a minha máscara, uma máscara padrão classe A, mas nota, eu posso vir aqui colocando mais bits, ó, com 9 bits, com 10 bits, com 11 bits, com 12 bits, com 13 bits, com 14 bits. Ele já vai montando a subrede no caso de eu estar usando subnet, por exemplo. Aqui no meu caso eu vou usar uma máscara padrão classe A, então é 8 bits, 255.000, vou dar um avançar. Vou colocar uma exclusão, lembra que eu falei, por exemplo, se o endereço do meu servidor ou de outros servidores estiverem no meu range de 100 a 150, quais endereços daqueles eu não quero distribuir? No meu caso eu estou simulando que eu tenho impressoras da 124 até a 10.0.0.130, eu tenho esses endereços que eu não quero distribuir do meu range. Se for um endereço apenas, basta digitar o endereço na caixa IP inicial e dar um adicionar. Vou dar um avançar. A duração da minha concessão, isso é importante. A concessão é o tempo que a estação vai ficar com o IP até renovar esse IP de novo. Eu recomendo
o tempo de concessão é aproximadamente o tempo que a máquina fica ligada dentro da empresa. Por exemplo, a nossa aula tem 4 horas, então eu vou fazer a minha concessão dentro de um tempo de 4 horas. Se a máquina fica ligada 16 horas na empresa, 16 horas de concessão. Assim eu garanto que no outro dia vai haver uma renovação, ou seja, uma troca de IP de todas as estações. Concessões muito longas, eu vou demorar para ter essa troca. O IP pode ficar preso muito tempo para uma estação só. Então, 4 horas de concessão, vou dar um avançar. Ele tem um texto aqui falando sobre isso que eu disse agora. Ele vai perguntar se eu quero fazer configurações como DNS Win. Sim, eu quero fazer agora, avançar. E vou colocar o IP do meu roteador. Aqui eu estou fazendo de conta que o meu router é o 10.0.0.1. Adicionar. Vou avançar. Vou digitar o nome do meu domínio. leandro.com. Vou digitar o nome do meu servidor, SRV Lost. Vou clicar em resolver. Se ele me der o IP aqui, quer dizer que o meu DNS está funcionando. Resolver, me deu o IP, adicionei, beleza, avancei. Então já informei o nome do domínio e já informei também o nome do meu servidor DNS. Vou dar um avançar, fazer a mesma coisa com o WINS. É até legal que eu consigo testar o WINS. Vou colocar o nome NetBIOS do meu servidor, SRV Lost. Lembrando que se você precisar descobrir o nome do servidor, você pode chamar o DOS e dentro dele digitar o comando hostname. Ele vai te mostrar o nome do servidor lá, SRV Lost. Só dando uma recapitulada aí, um comandinho básico. Vou clicar em resolver, ele me resolveu o nome, quer dizer que o meu servidor WINS também está funcionando. Vou dar um adicionar, um avançar. Quero ativar o escopo agora sim, eu desejo ativar o escopo, concluir. Mas nota que mesmo após ter instalado o escopo, eu continuo com o servidor com uma setinha para baixo, ele está down. Para ele funcionar, eu tenho que dar um direito e escolher a opção autorizar. A partir do momento que eu autorizo o servidor, eu vou apertar F5 aqui para atualizar minha tela, o meu servidor DHCP já está no ar. Note que após montado o meu escopo, Leandro Ramos Escopo, eu tenho meu pool de endereços, que é o meu endereço inicial e final, do 100 ao 150, o meu IP de exclusão, 124 ao 130, as minhas concessões ativas, que é quem está pegando IP dentro da minha máquina, no momento eu não tenho ninguém, as minhas reservas eu não tenho nenhuma feita, as minhas opções de escopo, quem é o servidor DNS, quem é o servidor WINS, quem é o meu roteador, tudo, o meu domínio, tudo informado dentro da caixinha do DHCP. Vou minimizar essa tela e vamos fazer o teste para ver se meu DHCP está funcionando. Simples. Vou minimizar meu server e vou vir aqui dentro do meu XP. Nota, eu tenho um XP de teste aqui. Vamos dar uma olhada no comando ipconfig dentro do DOS. ipconfig/all para ter todas as informações. Nota que eu estou usando o comando, ele está mostrando o IP da minha máquina, 10.0.0.124, e ele mostra DHCP ativado não, ou seja, eu estou com IP fixo, IP configurado manualmente. Vamos configurar a máquina para obter IP automático. Direito nos meus locais de rede e propriedade, direito na conexão de rede propriedade, 2 vezes no protocolo TCP/IP, obter um IP automaticamente, obter um DNS automaticamente. A partir de agora eu vou ser cliente de um servidor DNS e DHCP a partir de quem? Do servidor, ou seja, eu não vou mais ter o IP fisicamente, fixamente digitado na máquina. Vou dar um OK, vou esperar a placa de rede aqui reestabelecer contato. Nota que ela está pensando aqui na parte de baixo, obtendo endereço de rede. E nesse momento quem está trabalhando é o meu servidor DHCP. Vou estar entrando aqui dentro do DOS e vou digitar ipconfig/all novamente e dar uma olhada agora na resposta que eu tenho. Ó. O nome da minha máquina, o nome do meu domínio que foi informado pelo DHCP, o nome do meu sufixo de DNS. Aqui ele está informando para mim o IP que ele pegou, 10.0.0.100, o primeiro do meu range, a máscara, o gateway, o DNS e o WINS, inclusive o servidor DHCP, o endereço dele, 10.0.0.254. Então tá lá a minha máquina pegando IP dentro do servidor. Vamos fazer isso com uma outra estação aqui, para a gente ter pelo menos 2 clientes dentro do servidor ativo. Deixa eu minimizar Xpirata do Leandro aqui e vamos abrir o XPzão. Vamos fazer o mesmo procedimento. Direito nos meus locais de rede propriedade, direito na conexão propriedade, 2 vezes no protocolo TCP/IP, obter IP automaticamente, obter DNS automaticamente, ok.
A máquina vai obter IP aqui na parte de baixo, está se conectando. Enquanto isso, eu vou entrar dentro do DOS. Eu já peguei IP no leandro.com, peguei IP 101 e vou dar IP config /al, onde eu tenho a informação completa, inclusive que meu DHCP está ativado, sim. Eu já tenho 2 clientes no DHCP, vamos ver como é que eu vejo isso de dentro do servidor, moleza. Vou abrir o meu servidor, vou chamar o DHCP concessões ativas. Vou dar um F5 para atualizar minha caixa, olha lá. Tanto a Leandro Workstation quanto o microx.leandro.com, que fazem parte do meu domínio, com os respectivos MAC address aqui do lado, estão pegando IP no meu servidor, ou seja, meu servidor está funcionando tranquilamente aí na rede. Vamos testar uma outra coisa na prática agora, que é reserva. Vamos estar dando uma olhada no conceito da reserva. O que é uma reserva DHCP? Uma reserva DHCP é você pegar e fixar um IP via DHCP. É muito simples isso. Eu vou fazer um cadastro manualmente dentro do meu servidor DHCP dizendo que o MAC address tal sempre vai pegar o IP tal. E aí eu vou conseguir com isso que uma máquina sempre tenha o mesmo IP dentro da minha rede. Isso é muito interessante quando eu quero que uma máquina, por algum motivo qualquer, um servidor de impressão na rede, por exemplo, tenha sempre aquele IP para que as estações achem ela facilmente pelo endereço IP. Vamos ver isso na prática. Primeiro eu vou vir aqui num XP meu, por exemplo, pode ser esse, e vou dar um comando ipconfig /al. Quando eu dou o comando ipconfig /al, ele me mostra o MAC address da máquina, 0003FF979612. Eu vou colocar esse número no registro da reserva. Esse endereço MAC, só lembrando a teoria, é o endereço físico gravado na placa de rede. Esse endereço é exclusivo e único, onde os 3 primeiros valores é um código do fabricante e os 3 outros números um número sequencial. Seria equivalente mais ou menos ao número de chassi gravado no carro. Um número único que vem gravado de fábrica no carro. Número de chassi, endereço MAC. Um número único gravado de fábrica na placa de rede. Então vou lá, vou dentro do meu 2003 server, vou vir em reserva. Ele já me dá uma dica aqui de como é que faz, ou ação nova reserva. Então vamos lá, ação nova reserva. E vou escolher aqui o nome da reserva, vou colocar servidor de impressão Leandro, por exemplo. Vou colocar o IP que eu quero dar para ele, por exemplo, tem que estar dentro do meu scope, é lógico, 10.00. Eu quero pegar um 149, escolhi um IP qualquer. Vou digitar o MAC address da máquina, 0003 FF 97 96 12. Vou dar uma descrição. Leandro Ramos, impressora laser 1100. Por exemplo, a máquina que tem o XP que está com a 1100 configurado. Ele pergunta o tipo que eu vou usar, se é somente DHCP ou BootTP. Para quem não lembra, o BootTP é aquela tecnologia de você buscar o sistema operacional diretamente pelo boot da placa de rede. Eu vou escolher ambos, vai funcionar tanto para o DHCP quanto para o BootTP. Vou dar um adicionar e está feito a minha reserva. Nota que no momento, a minha reserva é considerada uma reserva inativa. Eu tenho aqui o 149, reserva inativa. Vamos fazer a máquina pegar esse IP. Para isso é fácil. Eu vou chamar aqui o meu xpirata e vou dar 2 comandos que fazem parte do IP. Eu vou limpar minha tela do DOS e vou digitar ipconfig /release para estar perdendo o IP, para estar perdendo essa concessão de IP agora. Release. Perdi a conexão e vou dar o comando ipconfig /renew para estar renovando a conexão no servidor. Se tudo ocorrer direitinho, eu tenho que pegar o IP 149. Esperar enquanto ele atualiza. E olha lá, peguei o IP 149. Pô, mas por que eu peguei obrigatoriamente 149? Porque foi feita uma reserva dentro do servidor. Olha lá agora, eu vou dar um F5 para atualizar o meu server. Ó,
IP149, Leandro Ramos, reserva ativa, ou seja, a minha reserva está funcionando perfeitamente. Eu queria mostrar para vocês agora, além da reserva, que estações mais antigas, por exemplo, 98, ó, dá uma olhada, também usufruem da tecnologia do DHCP. E para fazer isso no 98 ou no ME, que são sistemas mais antigos, bem simples. Direito na placa de rede, no ambiente de rede de propriedade, 2 vezes na placa de rede TCP/IP, obter o IP automaticamente. Funciona muito similar a um XP ou a um Vista, um sistema desse tipo. E queria mostrar para vocês que o 98, é lógico, está usando o meu servidor Wins. Vamos dar uma olhada nas entradas do Wins dentro do meu server, aqui é o Wins. Olha lá os registros ativos. Vocês vão ver que a máquina A7K08, que é uma estação de trabalho 98, está com registro feito dentro do servidor Wins. E também as outras máquinas, o MicroX, o servidor Lost, o serviço, o aplicativo mensageiro do 98 também, pesquisando dentro do meu Wins aí, batendo, casando com a teoria. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Bom, vamos lá. Meu nome é Leandro Ramos e vamos ter uma videoaula hoje sobre servidor Wins e servidor DHCP dentro do ambiente Microsoft 2003 Server. Vamos estar vendo aí um pouco do conceito desses dois servidores para depois estar colocando isso em prática. Vamos explicar um pouquinho a função do Wins. Quando nós trabalhamos com um sistema telefônico, é muito mais fácil para a gente escolher o nome numa agenda de celular e tá discando para a pessoa. Mas todos nós sabemos que, na verdade, o telefone não disca para aquele nome que você selecionou na agenda. Aquele nome, por trás dele, tem um número telefônico e é para aquele número que o telefone vai estar discando. Porque é muito mais cômodo para a gente trabalhar com o nome das pessoas do que trabalhar ou estar decorando uma infinidade de números de telefone. Existe um serviço na rede que é responsável por isso. Quando a gente trabalha com servidores e estações de trabalho, vamos pensar aí em XP, Vista, Windows 2000, que é o DNS. O que o DNS faz? Faz exatamente isso. Você digita o nome da máquina, micro 5, micro 10, estação de trabalho 1, WS2, e ele vai transformar esse nome em um endereço IP. Ou seja, você trabalha com hostname, o nome da máquina, e o servidor DNS vai estar transformando esse nome em IP. Mas quando você trabalha com sistemas operacionais mais antigos, como por exemplo, o Windows 95, ou Windows 98, ou Windows NT Workstation, você vai ter um problema. Eles não trabalham baseados em DNS, e sim baseados em Wins. O Wins faz mais ou menos o que o DNS faz para esses sistemas operacionais mais antigos. Ele oferece um serviço dinâmico de banco de dados replicado, que consiste em registrar e resolver nomes NetBIOS em endereço IP de rede. Ou seja, você digita o nome da máquina, o hostname, e ele transforma esse nome em IP. Quando você vai estar usando esse tipo de servidor? Quando você tiver clientes antigos, 95, 98 ou NT, ou a sua empresa utilizar algum tipo de serviço ou aplicativo que depende da resolução de nomes Wins. Vamos estar vendo aí um vídeo da Microsoft que vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Nesta apresentação, você aprenderá sobre a função do Wins na infraestrutura de rede. No final desta apresentação, você será capaz de explicar a função e os benefícios do DNS na infraestrutura de rede, descrever como o Wins resolve nomes NetBIOS, descrever o processo de registro Wins e descrever como funciona a replicação Wins. Em redes TCP/IP, muitos componentes são usados para garantir que cada host TCP/IP possa se comunicar com outros hosts TCP/IP e acessar recursos de rede. Após a introdução, esta apresentação mostrará como o Wins resolve nomes NetBIOS, o processo de registro do Wins e a replicação